Olá, amigos, que a paz de Jesus possa nos envolver. A obra de Allan Kardec, Viagem Espírita em 1862, é o relato da viagem realizada pelo codificador no ano de 1862, que o levou a mais de 20 cidades, nas quais presidiu aproximadamente 50 reuniões. Para Kardec, essa viagem teve a finalidade de avaliar a situação em que se encontrava a doutrina espírita e levar ao conhecimento geral as orientações necessárias aos organizadores dos diferentes centros, ou seja, para orientação, intercâmbio e confraternização. Alessandro Viana Vieira de Paula, que tem profundo conhecimento da doutrina espírita, é escritor e palestrante, vai nos falar sobre esta importante obra. Olá, Alessandro, estamos muito felizes em ter você nos concedendo essa entrevista. Eu que agradeço, Ivone, neste ano que comemoramos 160 anos da obra Viagem Espírita em 1862. Certo. O senhor Allan Kardec, ao longo do breve tempo no qual nos proporcionou a codificação espírita, realizou algumas viagens pela França e até mesmo para a Bélgica, não é? Qual o significado dessas viagens dentro do planejamento de sua tarefa na codificação? Aquele era um momento muito importante. A doutrina espírita estava começando, o movimento espírita estava muito inicial, havia muitas dúvidas, temas ainda pouco desenvolvidos, que necessitavam de complementação. Hoje, nós temos uma vasta literatura espírita que nos propicia o conhecimento de diversos temas. Allan Kardec teve este cuidado, digamos assim, de acolher, de cuidar do movimento espírita inicial. Então, quando ele se propôs a fazer as 5 viagens, naturalmente que ele tinha como ponto levar a instrução espírita, dar instrução. E ficamos a imaginar como seria ouvir o próprio codificador. Ele falando, por exemplo, de obsessão, Allan Kardec falando de provas e expiações, de caridade. Então Kardec ali estava porque aquele movimento inicial precisava ouvi-lo. Ele tinha a Revista Espírita como tribuna do espiritismo. Chegava aos 4 cantos do mundo, mas nada melhor do que ele ali, em loco, levando a instrução e também colhendo informações, identificando as dificuldades, os temas mais necessários, as lutas que o movimento espírita estava enfrentando. Para quê? Para que depois também pudesse cuidar deste tema na Revista Espírita, que chegaria ao movimento espírita. Então ele também estava ali identificando as maiores carências do movimento espírita. Outro ponto importante das viagens, construir laços de afetividade. Kardec fala muito da família espírita. Ele recebia muitas cartas e ele queria retribuir o carinho dessas pessoas que escreviam a ele. Então ele fazia questão também de visitar estas cidades, o interior da França, a Bélgica, como você mencionou, para retribuir esta afetividade. Ele fala apertar mãos, abraçar, e o quanto é importante essa confraternização saudável que devemos ter na casa espírita, que devemos ter entre os trabalhadores, nos nossos grupos de tarefa e de estudo na casa espírita. E por fim, outro ponto não menos importante, que ele colocava até como primeira linha, o consolar. Nessas viagens ele também levava consolo, ele diz, ele consolava aflitos, pessoas que estavam fragilizadas pelas lutas. Então ali ele conversava individualmente com alguns, com grupos menores, como fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no seu apartamento. Ele tinha esse coração bondoso. Ele queria, ao ver que as pessoas estavam aflitas, apresentar-lhes o consolo que a doutrina espírita nos propicia. Então a viagem tinha, basicamente,
esses 4 objetivos. A gente fica imaginando o estímulo que ele levava às pessoas que o recebiam, né? Quer dizer, receber o codificador da doutrina era motivo de muito estímulo para eles, né? Mas essas viagens, Alessandra, elas podem ser entendidas como uma forma de propagar a doutrina e unificar seu entendimento pelos espíritas. Por quê? E qual o valor dessa ação? Um valor importante. Kardec tinha uma preocupação, e vemos isso na Revista Espírita, que ele falava dessa questão da uniformidade do conhecimento espírita. Kardec estabelece como pontos o bom senso, a fidelidade às bases, aos princípios e a universalidade dos ensinos. Então, como era aquele momento inicial, era natural que acontecessem distorções de conceitos. Kardec, fazendo essas viagens, não só ele pessoalmente corrigia eventual mal-entendido doutrinário, até porque as pessoas que ali estavam eram pessoas, às vezes, dirigentes de casas espíritas menores, grupos familiares, que se tornariam multiplicadores desses conceitos. Então, tinha este objetivo, como você bem mencionou. E o outro ponto que nós falamos rapidamente, Kardec, ao perceber uma determinada dificuldade de algum assunto, ele voltava a Paris e cuidaria deste assunto com um carinho especial na Revista Espírita, que era a Tribuna do Espiritismo. Então, não tenho dúvida que as viagens de Kardec também tinham este objetivo de evitar distorções, de evitar pontos de vista pessoal, achismos, e somente fazendo essas viagens para ele poder identificar, poder orientar in loco, pessoalmente, e depois cuidar do assunto com toda a grandeza e com toda a fidelidade que ele sabia dar na Revista Espírita. Nesse ano, nós comemoramos os 160 anos da realização da viagem de 1862, que nos parece ser a de maior relevância de todas, né? Qual a diferença dessa viagem com as demais? A diferença é o próprio porte da viagem. Por isso que se tornou um opúsculo, um livro à parte. Eu tenho dito, e aqui é uma concepção meramente pessoal, de que essa obra é como se fosse uma edição especial da Revista Espírita. Porque as outras viagens, Kardec tinha o hábito de reproduzir na revista. A de 60, a de 61, a de 64 e a de 67, ele reproduzia os principais pontos, seus discursos, como foi a acolhida. Esta em especial ele não fez e justifica, em novembro de 62 da revista, pelo tamanho. Não caberia. Precisaria de 2 revistas espíritas para ele poder documentar a viagem. Então ele optou por fazer um livro à parte, uma edição especial da Revista Espírita. E ela tem essa característica, pelo porte, como você bem mencionou no início, 7 semanas, foram 21 cidades aproximadamente, 50 reuniões, viajou 2.800 quilômetros, de trem a vapor, carruagem, até barco, com as dificuldades da época. E esta obra ela é dividida em 6 partes. Ela tem as impressões gerais, discursos 1, 2 e 3, que ele proferiu em Lyon e Bordeaux. Tem também 11 perguntas que ele selecionou que as pessoas fizeram nessas reuniões, que ele achou relevante e mais importante. E, ao final, um regulamento para orientar a formação das sociedades espíritas, que naquela época era necessário. Então, é uma viagem que se destacou pelo porte. E por ser uma viagem mais ampla, naturalmente que há mais discursos, há mais textos de Kardec. Então, quando nós pegamos este opúsculo, este livro, nós vamos encontrar muitas preciosidades dos discursos de Kardec, nas suas observações. Então, é uma obra muito rica do ponto de vista doutrinário, e eu ousaria dizer muito atual, porque muitos dos problemas que Kardec já enfrentou naquela época no movimento espírita antigo, ainda se repete no movimento espírita atual. Os mesmos dramas, as mesmas lutas morais, as mesmas dificuldades, nós vemos hoje no dia a dia de muitas casas espíritas. Então a forma como Kardec lidou, as soluções que ele apresentou, servem para nós nos dias de hoje. Então é um livro, eu diria, praticamente obrigatório para dirigentes, para trabalhadores,
que vai ajudar e muito nessa gestão da casa espírita. E eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre o que essa viagem nos ensina para os dias de hoje. Esta viagem nos ensina a respeito da dedicação, do comprometimento com a tarefa. Porque Kardec viajou, como estava falando, 7 semanas, as outras viagens. Então a gente para refletir um pouco sobre as diversas tarefas que Kardec tinha e como ele não desanimava. Então nós que estamos nas fileiras da doutrina espírita, trabalhando em algum segmento ou procurando nos integrar à casa, estudando, nos qualificando, é um convite para nós agradecermos a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor. É uma oportunidade, nesta época de transição planetária, ainda de pandemia, num momento um pouquinho mais suave, mais leve, mas que muitos trabalhadores, infelizmente, não voltaram para a casa espírita por medo, por acomodação, por vários motivos. Quando nós olhamos as viagens de Kardec, nós ali observamos o seu grau de engajamento, o não desanimar, o gerir bem o tempo, o se comprometer com fidelidade. Tem faltado isso um pouco para os espíritas, né? Esta fidelidade, este compromisso. Kardec, diz ele, na própria obra Viagem Espírita em 62, que ao ver a alegria, a felicidade e o consolo que a doutrina espírita produzia na vida das pessoas, ele transformava isso em combustível, em vitalidade, para ele poder continuar servindo, e o ajudava a vencer cansaço físico, abatimento, as dificuldades, as lutas na doutrina espírita, porque nós somos um pouco assim. Às vezes surgem os obstáculos, as dificuldades da vida e, infelizmente, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente vai reduzindo as tarefas espirituais. Não, eu vou deixar de ir ao centro, eu vou menos ao centro, eu vou abandonar aquela tarefa, quando na realidade é o momento de fortalecimento da tarefa. Às vezes, casos graves, a gente pode até diminuir o ritmo, mas jamais abandonar totalmente a casa espírita. Ali encontramos consolo, orientação, boas vibrações, até para lidarmos equilibradamente com os nossos desafios. Então essas viagens, essas dificuldades, este engajamento de Kardec é um estímulo para que a gente possa rever, avaliar o nosso grau de engajamento com a doutrina, com as tarefas espíritas, que na essência nos iluminam e nos preparam para as lutas que a vida nos apresenta. Aliás, nos momentos difíceis é quando nós mais precisamos de ir à casa espírita, não é? Quanto mais precisamos. E estudando os boletins que Allan Kardec nos apresenta sobre as atividades desenvolvidas nessa viagem, publicadas na Revista Espírita dos respectivos anos, nós observamos anotações sobre o desenvolvimento do movimento espírita nascente e a propagação do espiritismo. Como que ele avaliou que estava se dando a propagação nas cidades visitadas? Kardec era muito coerente. Ele visitou várias cidades e ele tece muitos elogios a respeito daquilo que ele estava encontrando em algumas cidades. Naturalmente que pelo bom senso de Kardec, pela sua amorosidade, pelo respeito, é bem provável que quando ele encontrasse um problema grave num determinado local, assim mais de cunho particular, de cunho pessoal, certamente ele deve ter tratado ali nessa ambiência pessoal. Porque há determinadas feridas do movimento espírita, determinadas lutas, que não devem sair para o campo da publicidade, que devem ser cuidadas internamente. Então Kardec, certamente, nós falamos dos atendimentos fraternos que ele fazia, no apertar mãos, nessas reuniões, às vezes antes ou pré-reunião, a conversa com os dirigentes, certamente ali ele pôde identificar algumas dificuldades e cuidar ali localmente. Mas em geral, quando nós vemos, ele enaltece muito o crescimento do movimento espírita, por exemplo, em Lyon. Lyon e Bordeaux foi esse grande cidade que Kardec visitou com mais frequência. Então ele podia, na própria revista espírita, fazendo uma avaliação em relação à visita anterior. Quando estive em Lyon no ano anterior, nos anos anteriores,
vi que o movimento espírita cresceu muito, as casas espíritas se multiplicaram. Kardec fala na revista de até órgãos de divulgação da doutrina que foram surgindo, jornais, revistas, o que para ele foi bom, porque ele diz na revista que tirou dele a tarefa exclusiva, que chegou um momento ali em 1864, 65, Kardec muito sobrecarregado, ele fala que bom que esses jornais estão surgindo, essas revistas, Lyon, Bordeaux, na Itália, etc., porque alivia um pouco a minha tarefa de ser o único a escrever a respeito da doutrina espírita. Então Kardec enaltece muito a dedicação de muitos espíritas. Ele cita o senhor Sanson, Joubard, que desencarnariam depois, no curso da tarefa de Kardec. Então ele elogia determinadas pessoas, o engajamento, o crescimento, o comprometimento com o estudo e a qualidade da tarefa mediúnica das casas. Ele enaltece, que serve para nós hoje. Como avaliar uma casa? O engajamento dos trabalhadores, a qualidade do estudo e a qualidade das tarefas mediúnicas. Não se limita a isso, mas são pontos importantes. Então, era o que Kardec avaliava, colocava na revista e serve para nós também de parâmetros para os dias atuais. Observando o movimento espírita dos dias atuais, a estrutura federativa existentes, as atividades dessas federativas, nós podemos considerar que as viagens espíritas ainda continuam acontecendo nos dias de hoje? Com certeza, e são muito importantes. Naquela época, muitas das questões estavam centralizadas em Kardec. Nos dias de hoje, mais de 160 anos de espiritismo na Terra, os trabalhadores se multiplicaram. Hoje nós temos pessoas capacitadas, qualificadas nas diretivas, e isso é muito importante e Kardec enaltece. Já vi pessoas dizendo que Kardec nunca fomentou isso. Na Revista Espírita de dezembro de 61, Organização do Espiritismo, ele fala da importância de um grupo diretor. O que são esses grupos diretores, senão as federativas nacional, estadual, as regionais, por exemplo. Então, praticamente cumprem com esta missão de hoje, de ir in loco, de dar apoio, orientação doutrinária. Então, certamente as viagens de Kardec servem de inspiração para que essas tarefas continuem e sejam mantidas com qualidade. Isso faz parte da unificação da doutrina, faz parte da construção da família espírita. É tão gostoso as reuniões na casa espírita, as reuniões das regionais, as reuniões estaduais, cuidando desses temas, que aquele que se engaja na tarefa espírita se preocupa. Não é para todos os espíritas, é para aqueles que estão à frente das questões administrativas de direção da casa espírita, mas há necessidade. Então é de vital importância para o movimento espírita, esses encontros, essas viagens, porque os dirigentes, às vezes presidentes, vice-presidentes, viajam, vão à casa espírita, vão ao polo regional, in loco identificam as dificuldades, depois promovem cursos, promovem palestras, qualificam as pessoas para que o movimento espírita possa se dar com qualidade. Então não temos dúvida nenhuma que, seguindo este exemplo de Kardec, essas atuações das federativas são imprescindíveis para o movimento espírita seguir e se estruturar com qualidade. Alessandro, a nossa gratidão pelas informações, pelas reflexões que você nos trouxe. Muito obrigado. Não deixem de ver as mensagens do Momento Espírita que estão no site www.momento.com.br. Este programa que vem semeando esclarecimentos e consolo há muitos anos. Até o próximo programa e muita paz a todos.